Ei, você quer começar a investir em fundos imobiliários, mas tem medo de cometer erros que podem custar o seu dinheiro? Então fica comigo que hoje eu vou te mostrar os 5 piores erros que os iniciantes cometem quando investem em FIIs e o que você precisa saber para não cair nessas armadilhas. Se você quer investir de forma segura e começar a sua carteira do jeito certo, esse vídeo é para você. Oi pessoal, eu sou a Soraya e aqui no canal eu falo sobre finanças de um jeito simples. Então se você quer aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então, para começar bem e não cair em armadilhas, vamos direto ao primeiro erro, que é não ter reserva de emergência e colocar todo o seu dinheiro em FIIs. Ou até pior, fazer da sua carteira de fundos imobiliários a sua reserva de emergência. Eu vejo muita gente comentando em fóruns, grupos de investidores e até em canais do YouTube que estão 100% em fundos imobiliários ou só investem em renda variável. Bem, eu particularmente não faria isso. Claro que se eu colocasse todo o meu dinheiro apenas em fundos imobiliários, receberia muito mais aluguel por mês. Mas o meu risco como investidora cresceria absurdamente. Eu estaria totalmente exposta a uma única classe de ativos e aos riscos do setor imobiliário, que é cíclico. Tá, Soraya? Mas o que é um setor cíclico? Cíclico, gente, é como se fosse uma montanha russa. Às vezes os imóveis e os aluguéis eles estão em alta e os fundos pagam bons dividendos, mas em outras épocas o mercado ele pode desacelerar, os aluguéis caem, os dividendos diminuem e o preço das cotas dos fundos imobiliários também pode cair. Sem falar, gente, no risco regulatório, como por exemplo mudança na tributação dos dividendos, que sempre, né, gente, está aí sendo ameaçado pelo governo, né, de ser criado uma tributação sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Então esses riscos eles são reais, eles existem. Por sinal, agora mesmo, né, a gente está com um projeto de lei aí para ser votado para tributar rendimentos não só de títulos de renda fixa, mas como os dividendos dos próprios fundos imobiliários, né? Então, esse é um risco que sempre está rondando os fundos imobiliários. Então, mesmo que você decida colocar muito ou até mesmo todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, precisa estar totalmente ciente de todos esses riscos. E, sinceramente, na minha opinião, com quase 7 anos aí investindo, sinceramente, não é seguro fazer isso. O segundo erro, comprar um FII só por causa dos dividendos altos. Esse erro ele é clássico. A pessoa olha quanto o fundo está pagando e pensa, nossa, ele está pagando aí 15% ao ano, é um ótimo negócio, mas será? Bem, eu conheço um fundo que nesse momento está pagando 18% ao ano e está negociando a um PVP de apenas 0,3. Sim, deixa eu explicar aqui rapidinho o que é PVP. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. A gente usa como base o número 1. Abaixo de 1, teoricamente o fundo imobiliário está barato. Se estiver negociando em 1, o fundo imobiliário está no preço justo. Se estiver acima de 1, o fundo imobiliário teoricamente está caro. Para explicar esse erro e como evitar, eu vou usar como exemplo o FII, que está pagando aí 18% de dividendo e está negociando muito abaixo do valor patrimonial. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo aqui? O fundo que eu quero mostrar como exemplo para vocês, que os números podem enganar, é o DEVA 11. O DEVA está negociando hoje a R$ 29,35. Ele está pagando aí um dividendo de 18% e está negociando a um PVP de 0,30. Muito abaixo de 1, né? Certo. Parece um fundo muito bom, né? Mas não, gente, não se engane. O DEVA 11 ele é um fundo que ele teve problemas muito sérios em 2023 e esses problemas vêm rolando até hoje. E eu conheço a história desse fundo bem, não é objeto desse vídeo, né? Falar do DEVA, eu só usei ele como exemplo, porque eu tinha o DEVA na minha carteira quando esses problemas começaram a aparecer, lá em 2023. Eu abri aqui uma matéria do Seu Dinheiro que fala dos problemas. Os problemas do DEVA começaram em 2023, quando passou a sofrer com a inadimplência de certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, né? De um grupo chamado Grupo Gramado Parque. Gente, para vocês terem uma ideia, o DEVA tinha quase 15% da sua carteira alocado em CRI desse Grupo Gramado. Ou seja, era uma posição muito grande do DEVA. E eles entraram em recuperação judicial e pararam de pagar. Então a inadimplência do fundo ela subiu muito e muito rápido. E o DEVA, desde lá, ele não se recuperou mais, entendeu? Desde lá do começo de 2023, quando isso aconteceu, o DEVA ele não se recuperou mais. Ele continua enfrentando a inadimplência, obras paradas, queda na liquidez,
Apenas 30% da carteira do DEVA está em dia. Ou seja, o DEVA, apesar de, se você olhar só os números, você olhar só o PVP dele e olhar o dividendo, você vai achar que está maravilhoso. Que o fundo está barato, que o fundo está pagando muitos dividendos. Enfim, isso é uma pegadinha muito grande, porque na verdade esse fundo ele tem problemas muito, muito grandes mesmo. Eu vendi a minha posição em DEVA em 2023, logo no começo, quando começaram a aparecer os problemas, que a inadimplência começou a subir, começou a dar sinais de que ia subir. Eu percebi o que eu buscava em um fundo imobiliário, eu não encontrava mais no DEVA. Eu vendi as minhas cotas do DEVA em fevereiro de 2023. Eu vendi a R$ 88. Se eu não tivesse tido a atenção de perceber que os fundamentos do fundo tinham mudado e eu tivesse permanecido com o fundo, ou talvez até tivesse comprado mais nas primeiras quedas, achando que era oportunidade, olha aí o prejuízo que eu teria amargado. De R$ 88, que foi quando eu vendi, a cota estaria aí em R$ 29,35. Eu vendi justamente antes dessa queda aqui. Quando a gente investe em fundos imobiliários, principalmente quando a gente tem uma alocação maior do nosso dinheiro em fundos imobiliários, a gente tem que ficar muito esperto para esse tipo de coisa, porque tem coisa que parece barato, parece um bom negócio, mas na verdade é uma armadilha que pode fazer você perder dinheiro de forma irreversível. O que me leva ao terceiro erro, gente, que é não ter uma diversificação saudável. Eu já falei em outro vídeo que na minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários, eu nunca coloco mais de 10% do meu dinheiro em um único FII, independente do quanto o FII paga de dividendos mensais, ou mesmo que esteja bem barato. Eu sempre procuro ter pelo menos 12 FIIs na minha carteira. E eu sei que dá trabalho acompanhar 12 FIIs, que seria muito mais simples eu acompanhar 6, por exemplo. Mas eu prefiro ter esse trabalho extra do que aumentar o risco da minha carteira, tendo menos FIIs e tendo alocações maiores. Eu procuro também ter uma boa diversificação entre as classes de fundo. Muitas pessoas se sentem atraídas, por exemplo, pelos dividendos altos pagos por fundos de papel, que são fundos que investem em CRIs. Eu explico melhor sobre fundos de papel nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar no link do primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Eu não vou explicar novamente nesse vídeo para ele não ficar muito longo, ok? Mas enfim, geralmente quando a Selic está em alta, como nesse momento, em 15%, fundos de papel pagam dividendos mais altos que fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. Isso acaba atraindo muitos investidores que podem concentrar demais suas carteiras em fundos de papel. O problema é que quando o ciclo vira e a Selic cai, esses fundos têm uma tendência a pagar menos dividendos e as cotas podem perder valor. E se a pessoa está super concentrada nesse tipo de fundo, pode desanimar com seus investimentos e vender no pior momento. Então, meu conselho sincero, eu manteria uma diversificação mínima desde o início. Se eu fosse começar a investir hoje em FIIs, eu colocaria 50% em fundo de tijolo, 35% em fundo de papel e 15% em FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Nem se eu comprasse apenas um fundo de cada um desses, porque pelo menos com 3 fundos de início, eu já teria uma diversificação mínima. E eu já emendo aqui no quarto erro, que é seguir dicas e copiar a carteira de investimentos cegamente. Não funciona. Você pode se inspirar em estratégias de investimento. Eu faço muito isso em investimentos com ações. Eu me inspiro muito no Peter Lynch. Eu acho a estratégia de investimento dele fantástica e eu me inspiro demais. Mas eu adapto a estratégia de investimento dele para a minha realidade. Nos fundos imobiliários não é diferente. Eu tenho certeza que você deve assistir diversos canais de investimento. Se você prestar bem atenção, cada um vai ter uma maneira de investir diferente. Então, você pode pegar esse conhecimento e trazer para a sua realidade. Por exemplo, eu falo que sempre tenho no mínimo 12 fundos imobiliários na minha carteira. Mas quando eu comecei a investir, eu comecei com uns 4 fundos. Porque na época, eu investia menos dinheiro. Então, não fazia sentido eu dividir pouco dinheiro, como R$ 1.000, em 12 fundos. Então, se você está iniciando agora, se inspire nas pessoas que investem há mais tempo. É uma ótima ideia. Mas nunca copiando, sempre adaptando para a sua realidade e para os seus objetivos. E o quinto erro, gente, é muito sério. O quinto erro é não se inscrever nesse canal, viu? Brincadeira, gente. O quinto erro é não estudar os fundos que você compra. E vai de encontro, com o quarto erro. Se você segue dicas cegamente, você acaba não dando importância a estudar de verdade os fundos que compra. E isso é um erro muito grave, porque você não vai saber o que você está comprando, por que está comprando, quando deve manter, quando deve vender. E isso pode comprometer muito a sua rentabilidade a médio e longo prazo.
E para contornar esse erro, busque conhecer os fundos que você tem interesse em comprar. Vá no relatório gerencial do fundo, eu vou te mostrar aqui como que você pode encontrar o relatório e você pode acessar esse relatório. Vamos aqui para a tela do computador. Aqui, ó, no Google, você vem aqui e você vai botar Status Invest. Tá aqui. Você vai entrar no Status Invest, vai vir aqui na lupinha e você vai digitar o nome do fundo que você quer estudar. No caso, eu vou usar como exemplo o TXF11. Eu vim aqui em relatório gerencial, vou ver se é o último que foi publicado, nesse caso aqui é o de agosto de 2025, assim que você vai vir em abrir o relatório. Já dá um zoom aqui. Pronto, gente. Aqui, dentro do relatório, você vai encontrar todas as informações que você precisa para conhecer de verdade um fundo imobiliário e saber se ele adequa à sua estratégia de investimento. Vai ter os objetivos e informações básicas, vai falar sobre o mercado que ele atua, vai falar sobre o time de gestão, a composição dos resultados e da distribuição, para você entender se a distribuição, ou seja, se os rendimentos, se aquele dividendo que ele está pagando é sustentável, a performance, a liquidez, o vencimento, enfim, gente. Aqui você vai encontrar todas as informações que você precisa para entender realmente o fundo de investimento e se ele se enquadra na sua estratégia de investimento e se ele é um bom investimento. E quando você começar a ler, o primeiro relatório que você lê, o segundo relatório que você lê, pode parecer que as informações são meio confusas, que você não está entendendo muito bem, mas quando você lê assim uns 5 ou 6 relatórios, você começa a entender os números, começa a entender o que o relatório explica e tudo se torna muito mais simples à medida que você vai estudando e que você vai aprendendo sobre os fundos que você quer comprar. Uma estratégia que eu uso, por exemplo, é quando eu quero, estudar um fundo imobiliário, eu compro um pouquinho desse fundo. Tipo assim, eu vou lá e compro, sei lá, 3, 4 cotas do fundo, só para eu poder me estimular a estudar aquele fundo. E à medida assim que eu vou ganhando confiança no fundo, na estratégia do fundo, aí sim eu vou aumentando a minha posição, naquele fundo. E agora me conta qual desses erros você já cometeu? Deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei de alguma forma hoje, se inscreve no canal, deixa um like, assim eu vou saber que você gostou do vídeo. Obrigada de coração e até o próximo vídeo.